Não se apegue, não se concretize no cargo. Flua que você é. Deus fala pra mim, cara. Para de vender isso, cara. Minha casa não é comércio. Fala galera, mais um episódio. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Também lembro, siga a gente no Instagram. NextGen é um grupo de amigos, na verdade, onde a gente quer proporcionar uma plataforma de líderes de jovens, pessoas que lideram movimentos, pessoas jovens que lideram departamentos de igrejas, ou que estão em treinamento na sua igreja local para se tornar um líder, ou líderes da próxima geração. Vai lá, se inscreve. A gente quer que vocês realmente se conheçam outros líderes da nossa cidade. Esse é um dos focos dessa série, vocês aumentarem o network de vocês. Hoje a gente está com o pastor Caio Kadoshi, lá do Castelão. Caio, muito obrigado por estar aqui. Amém, eu já quero te fazer uma primeira pergunta. Compartilha um pouco da tua experiência como ministro itinerante, cara. Como é que foi isso? O que tu aprendeu? Sobre o ministério itinerante, foi uma coisa, de fato, de todo jovem, ele tem esse sonho de ser uma pessoa ou missionária ou uma pessoa itinerante. E teve um tempo, né, na minha experiência que eu tive no tempo de itinerante, foi bom e não foi. São experiências que a gente carrega. São um fato de muitos missionários, quando vai para fazer uma missão, acaba passando pelas dificuldades, aquelas dificuldades de você ir no interior de um lugar onde você vai fazer missão ou você vai ministrar. E muitas vezes nós jovens líderes que gostam desse sonho itinerante de poder ir para cantos, né, pregar o evangelho, e acaba tendo experiências boas e ruins. Eu posso dizer que mais são ruins. Por quê? Porque é onde você vai ter as experiências mais, vamos dizer assim, como eu falei uma vez para você em uma reunião quando a gente estava, que era maldito, né, a pessoa que vive itinerante, mas bendito é aquele que vive pela fé, né? Então é algo que, cara, viver pela obra, o cara espera pela obra. Líder, eu quero deixar uma coisa para você, cara, não queira viver itinerante. Sempre esteja obediente debaixo das asas do seu pastor. Aonde o seu pastor mandar, você vai. Porque o cara que vive itinerante, ele não tem base. Ele vive em lugares e lugares, passando por dificuldades e dificuldades. E muitas vezes, o líder itinerante passa por dificuldades. E muitas vezes nós jovens, líderes itinerantes, sonhamos muito com isso. E se você não sabe como é nos bastidores, quando um jovem líder que quer ser um itinerante acaba passando por dificuldade, fome, escassez, é uma coisa não muito agradável. E eu dou uma dica para você, cara, limpa o quintal da sua casa primeiro. Uau. Você quer fazer itinerância, faça no seu bairro. É o melhor canto que você vai fazer uma itinerância, é no seu próprio bairro. É uma coisa que hoje eu falo muito para os líderes lá da igreja Kadosh. Cara, quer limpar, limpa o quintal. Quer fazer missão, limpa primeiro o quintal da sua casa para depois limpar o quintal dos outros. É uma coisa que eu deixo hoje muito para os líderes que estão vindo, às vezes me procuram, líderes de outras igrejas, me perguntar também essa mesma pergunta. Souberam que eu viajei muitos pelo interior, para fora do Ceará também, e eu posso dizer, cara, são experiências boas, né? Mas bendito é aquele que vive pela fé. Então hoje, graças a Deus, eu vivo pela fé e não pela obra itinerante. A obra itinerante, como é que é? Um cara que é itinerante é aquela pessoa que está sempre viajando e pregando em diversos locais. Diversos lugares. Tu levava um CDzinho para vender? Como é que é isso, cara? A experiência, eu acho tão engraçado isso, Renan, porque a experiência era de levar o seu DVD para vários lugares. Era ou eram conferências
não era, né? Ou a pessoa era conferencista, né? E fazia aquela parafernália toda. Eu era um daqueles com maletinha, né? Chegava naquele lugar todo assim, mas teve uma hora, uma experiência que eu tive muito grande. Eu gosto até de falar isso para você, itinerante, jovem itinerante, que sonha querer fazer itinerante, pegar uma malinha com vários DVD e poder sair pregando. Certa vez eu estava pregando num canto chamado Paramoti. E no final dessa cidade, Deus fala pra mim, cara, para de vender isso, cara, minha casa não é comércio. Uau! E eu falo assim, não senhor, mas é o meu ganho, cara. Aí veio a palavra, maldito é o homem que vive pela esta obra, mas bendito é aquele que vive pela fé. Uau! E aquilo ali pra mim, eu falei assim, não vou mais duplicar, eu não vou mais ver isso que eu quero viver agora pela fé. Aí veio aquela palavra também muito forte, jovem itinerante, escute a voz do seu pastor. E o apóstolo Mardoni chegou pra mim certa vez falando assim, ó, cara, para com isso. Para de vender também. Aí foi mais edificando. E quando ele falou assim pra mim, ó, não dê pérolas aos porcos. Nessa parte eu não estou dizendo que não, as igrejas era sobre a parte da itinerância. Eu estava dando pérola para aquilo ali. E o quintal da minha casa, que é o meu bairro, perecendo, e eu tentando fazer muitas coisas no outro lugar, em outros lugares. Eu sei que nosso estado precisa muito de evangelização. E para a glória de Deus, eu estou vendo muitos jovens, muitos homens de Deus, meninos de Deus, cheios do Espírito Santo. Graças a Deus, eu estou sabendo que em vários lugares estão criando bases, né, para as missionárias, bases para poder colocar. Já não ficam mais aquela loucura do itinerante ficar em casa, dormir no chão da igreja, já não é mais aquilo, agora tudo tem base, e na minha época eu não tinha base, eu com, vamos dizer assim, 17, 18 anos dormindo, era uma loucura. Então, eu posso dizer pra você, cara, é uma loucura. Caio, assim, tu já tem muito tempo de ministério, como é que foi tu, entre aspas, entender mais a modernização, entender mais os tempos que nós estamos vivendo, porque antigamente tu que lidera a ministério de jovens, os jovens eram uma coisa, não era nem jovens, antigamente era mocidade. Mocidade. E aí é outra pegada, é outra forma de fazer. Sim, Como sim. foi que quebrou isso? Como é que foi que tu entendeu que era necessário mudar a forma? Hoje a gente não vai para um culto de jovem de paletó e gravata, assim, é totalmente diferente. Como é que tu entendeu isso, cara? Cara, essa pergunta foi falada comigo por essa semana, chegaram para mim falando assim, Caio, o que você acha das mocidades da época de hoje? E eu falei assim, cara, a mocidade da época de hoje estão vamos assim, se dando um novo nível, vamos ver, um next level, vamos dizer assim, né? Porque quando eu comecei, cara, a maneira dessa visão da mocidade agora para a juventude, quando eu comecei a perceber, foi quando eu entrei na igreja. Eu sou de igreja pentecostal, né? Eu nasci, eu até falo, gente, eu sou pentecostal até o tutano, como falam, né? Não perdi as raízes, mas verdadeiramente a gente tem que começar a ver os horizontes que Deus nos amostra. Não é só aquele, vamos dizer, o fato daquele lugarzinho, daquele negócio, aquele sistemazinho, não, cara. Tem algo amplo. Jesus, ele é uma coisa que trouxe além da lei. Ele não quebrou a lei, ele vem da lei. Né? E muita gente, pessoas ainda ficam naquela questão da lei. Então, as mocidades hoje, eu como até brinquei com a pessoa que me perguntou assim, o que é que o senhor acha da mocidade hoje? Mas eu acho velhos. São pessoas velhas, são gente nova, jovens com pensamentos velhos. Por quê? Porque eles estão naquele assim, ainda questão, não tem que usar paletó, eu não tenho nada contra. Só é na questão, de fato, de que pessoas, a gente tem que ver, analisar, que hoje nós estamos em uma época que as pessoas hoje se sentem bem. Chegaram pra mim e falaram assim, mas, cara, quando você tava nessa mocidade, cara, eu me senti estranho, perdido, porque pessoas queriam me dar uma identidade que não era. Ah, você tem que ter essa identidade, cara, tem que ter isso. Então era uma regalia. Então hoje eu trabalho com liberdade do Espírito Santo. Eu trabalho com liberdade, não com libertinagem. Quando eu vejo que tem libertinagem, a gente cai em cima.
né? Porque o jovem de hoje precisa entender, jovem, você tem liberdade em Cristo. Vamos dizer, vamos assim, tem até uma música do Salomão do Águia que fala, o seu estilo, né, você não pode tirar. Né? Porque verdadeiramente a gente vai olhar para você, Renan, com essa calça e vai dizer assim, ixi, meu Deus do céu, o que é isso? Não, eu quero dizer para você que você tem liberdade. E acredito que Deus está fazendo coisas grandes nas igrejas, tirando essa... Eu estou vendo que através da união de valores, a união de pedras, a união de tribos, as pessoas estão entendendo. Para a glória de Deus, hoje eu estou sabendo que em lugares, a Assembleia de Deus está fazendo células. Uma coisa que eu nunca, para mim na época, lá dos, né, atrás da itinerância, a gente não via isso. Era cada um no seu cada um. E hoje nós estamos vendo as uniões de tribos, as coisas se encaixando. E o fato de ver muitas coisas acontecendo dentro da casa do Senhor, né, no reino do Senhor, vendo as coisas se encaixando no tal da união com mocidade, jovens. Hoje a gente vê. Eu tenho muitos amigos da Tempo Central, Monteses, Bela Vista. Tem um amigo meu que é o Mauro Sérgio, lá de Maracanaú, um cara que também participa muito com a gente na nossa igreja. E ele é da Tempo Central, lá de Maracanaú. Eu ministro lá, ele ministra na nossa igreja. E é algo que a gente está trazendo, que a gente está querendo ver hoje. Jovens cheios do Espírito Santo. Não jovens velhos do Espírito Santo, porque não existe. Então por isso que tem aquele ditado, né? Na Bíblia fala que sobre acerca do odre velho e um vinho novo querendo descer. É isso que nós estamos querendo dizer. Não, cara, nós temos que trazer o odre novo e o vinho novo. O pano novo. E o pano velho que se sai vem com o pano novo. Então a gente está precisando disso, do que o Espírito Santo vem habitar. E para a glória de Deus nós estamos vendo isso através da união. Uau! Eu já quero entrar na outra pergunta. Qual a importância dos líderes da próxima geração, líderes jovens, entenderem a unidade, a importância da unidade? Renan, isso é muito importante num tempo que nós estamos passando. É a união. É uma coisa que, pegando sobre a itinerância, pegando sobre a questão sobre a mocidade, né, sobre os jovens, sem união, não tem como a gente ver o Espírito Santo trabalhar. Sem união, com aquela cerca de, o pastor ali de uma igreja tal, não se une com a igreja tal do seu bairro. Cara, eu vejo isso algo maligno. É um câncer dentro de um bairro. O que eu estou dizendo isso? Porque lá no Castelão, onde nós moramos, somos 16 igrejas. E o que nós sonhamos de fazer foi fazer uma caminhada para Jesus, unindo as 16 igrejas, ou acho que as 17, 18 igrejas, se eu não me engano. Uma união de igrejas para a gente poder estar vendo o agir de Deus dentro do bairro. O nosso bairro contém com 16 ruas. E se a gente não conseguir ganhar 16 ruas, como que a gente vai ganhar uma cidade? Como a gente vamos ganhar uma nação? Como a gente vamos ganhar pessoas? Né? Então, a gente viu algo muito lindo na vida do apóstolo Mardônio, que é o meu líder. E eu vi essa chamada da união, onde ele, todos os sábados, segundo sábado do mês, ele proclama e ele grita sobre unidade no café, que é onde ele faz com a unidade pastoral, que une os pastores todos de Fortaleza. Se nós conseguimos, ele ficou pensando, se a gente conseguimos unir pastores do nosso bairro, a gente pode conseguir unir também as pedras de Fortaleza. Porque a gente vemos como lá em Elias, para que o fogo venha descer do céu, ele teve que unir de novo as 12 pedras, as 12 tribos, porque estavam separados, cara. Então, eu vou dizer uma coisa para você, cara. Quando a igreja se une com o Espírito Santo, quando clamar, algo acontece. Igualmente que se a igreja, se a noiva, porque eu não digo que as noivas, não existe as noivas. Existe a noiva de Cristo. Uau! Né? Muita gente fala mal sobre a questão das noivas, né, lá, as 5 prudentes, as 5 nessas. A gente temos que ser prudente, mas também sinalizar para as nessas, enche o teu azeite para que o noivo venha. Né? Então a gente está querendo fazer isso, essa união, né, sobre os pastores de Fortaleza, sobre também os líderes de Fortaleza. Graças a Deus, Renan, foi até você bom falar isso,
o NextGen eu vejo isso como uma ferramenta para unir jovens. E quando eu vi o NextGen nascendo, eu falei assim, cara, eu quero ficar nisso aqui. Eu quero que o NextGen também seja essa ferramenta para minha vida, eu conhecer outros líderes, eu aprender com outros líderes, né? Hoje tive um sonho de encontrar com um líder também que eu admiro muito também em Fortaleza, né? Já ele vai estar aqui também. E não só ele, mas muitos que já passaram, sentaram aqui já com você, Renan. Você foi um do cara também que uniu. E eu falei assim, cara, eu vou unir a barba com esse cara, porque eu vejo você também uma ferramenta de unir pessoas, né? Quando eu conheci você no Eu Amo os Pastores, né? Você trouxe lá o filho do Anaconda, né? Cara, eu vi ali, cara, é esse cara que eu preciso andar, esse cara que eu preciso aprender foi você. Então até hoje eu quero essa união, unir mais ainda com você e com os outros líderes de jovem, né? Então, vendo essa união, a gente pode mudar uma geração. Uau! Porque se a gente vê essa união acontecendo, o nosso bairro, nossa Fortaleza, cidade de Fortaleza, ela pode mudar. Porque eu digo sempre onde eu vou palestrar, ministrar, que eu falo que a nossa geração, os nossos líderes de jovens e a juventude da nossa igreja é a força da igreja. E se unir, o céu vai descer à terra. Uau! Eu acredito nisso. Porque eu acredito numa juventude cheia do Espírito Santo e jovens unidos em um só lugar. Eu tenho um sonho, eu acredito que esse sonho um dia vai se realizar. Nós, líderes de jovens, um dia pegar o NextGen, ser uma ferramenta para a gente encher um castelão. Uau! Não, eu digo assim, a gente não vai imitar, mas a gente pode copiar, que é o Tecende. Cara, eu acredito nós fazer o Oxente. Amém. Né? Algo que a gente venha fazer algo para a nossa cidade, porque existe uma coisa muito linda na nossa cidade. Emana algo muito lindo de unificação da nossa cidade para emanar para a nossa nação, né, brasileira. Eu acredito que a galera pensa que aqui é terra seca, mas se nós unir aqui, a terra seca vai se encher e vai emanar aquilo que pessoas já estão vendo. Muita gente não percebe, mas pessoas de fora já estão vendo, estão vindo de lugares para ver essa união de pastores, né? Você pode ver, eu não queria entrar nessa assunto, mas eu falei a união da igreja que aconteceu nesse domingo para poder fazer o que aconteceu, e oração, né, sobre as eleições. Eu acredito que se pensarem mais, a gente vai alcançar os céus com a união. Uau, que incrível. Quais são, se você começasse o ministério novamente, já tem mais de 10 anos de ministério. Já, mais de 10 anos. Quais seriam os 3 conselhos que você se daria para começar o ministério novamente? O que você... Cara, 3 conselhos que eu daria para começar um ministério. A primeira é uma coisa que tem que andar com todo começar, a obediência. Tem que ser obediente para poder saber, porque se eu tiver, não, vamos dizer assim, a obediência, porque eu digo isso? Porque a itinerância não foi da minha obediência, foi da minha desobediência para poder sonhar e querer fazer alguma coisa, né? Mas a obediência. A segunda, cara, andar unido. Cara, a gente não pode andar só. A gente não podemos andar só, porque se andamos só, seremos um Elias pedindo a morte. Uau. Seremos um Elias querendo se esconder em caverna. Mas se nós andarmos junto, Jesus próprio falou isso. Se te é perto de cair, o outro te levanta. E a terceira coisa que eu dou hoje é amar Cristo acima de todas as coisas. Porque hoje um líder de jovens, se ele começar sem amar Cristo, ele vai acabar vendo as coisas e as coisas vão se carregando e ali ele vai esquecendo a sua missão, a sua chamada, o seu encargo, que tem o encargo que ele carrega, que ele tem que conhecer primeiro. Porque se ele ama Cristo, Cristo vai mostrar para ele o encargo que ele vai andar, seja apóstolo, seja profeta, seja evangelista, pastor e mestre. Esses 5 ministérios ele vai ter que conhecer quando começar nesses 3 conselhos. Obediência, ele começar a ver a união
andar junto, porque nós vamos ver Paulo andando junto com Barnabé e vendo e conhecendo e fazendo as grandes coisas. Eu vejo também a vida de Paulo sobre essa questão desse conselho. Ele pegou esse conselho. Ele obedeceu a voz de Pedro e foi para Tarso. Com 10 anos, 14 anos, Barnabé chega para ele, vamos lá, cara, andar junto, união. Depois amou a Cristo e todas as coisas, cara, passou por tudo e o que fez pela igreja? Coisas grandes pela igreja, mostrando as coisas da igreja, porque reconheceu o encargo que ele tem. Que incrível, que incrível. E os 5 ministérios para a juventude, fala um pouco mais pra gente. Cara, 5 ministérios para algumas pessoas estão achando novo isso, mas não, tá na Bíblia. Efésios, capítulo 4, versículo 11, fala, Paulo vai comentar sobre acerca dos 5 ministérios. E se você for ver, os 5 ministérios falam também sobre união. Como? Vamos lá no versículo 13, vai falar que ele, olha, com isso nós especificamos e unimos. Então, os 5 ministérios é para poder a pessoa entender o seu encargo, a sua chamada. Eu digo para muitos jovens, hoje os líderes de jovens não sabem mais, é tipo assim, ele pega o cargo de líder, mas não sabe sua chamada verdadeiramente. Não sabe por que ele está ali, pegou aquele cajado de líder de jovem, mas coça a cabeça, mas eu sou o quê? Eu vim fazer o quê? Só para poder ficar fazendo uma dinâmica, lendo um livro, fazendo uma pequena célula, ou um GC, alguma coisa assim. Não, cara, é além do GC, os 5 ministérios. É além de um livro, é além de uma dinâmica que você vai fazer. Não, cara, é algo que você vai unir, vai lançar pessoas, meu irmão, para poder fazer. Acho que Cristo, ele fez isso. Jesus, ele fez isso, ele uniu. Jesus, ele foi os 5 ministérios na Terra. Eu não conheço ninguém além de Jesus, mas os 5 ministérios na vida de um jovem é quando você mostra para ele o encargo que ele vai andar. Mas muitas pessoas pegam para mim assim, mas encargo, o que é encargo? É aquilo que você flui. Né? Eu chego em lugares, eu fluo no encargo evangelista, eu conheço outro evangelista, eu já vejo o que o evangelista é. As características dos 5 ministérios, você vai perceber, o apóstolo é aquele que fundamenta e procura buscar alinhar a igreja com terra, com o reino. Ele traz fundamento para a igreja. Ele traz as questões para poder fazer as coisas para a igreja. Você vai ver um apóstolo fazendo loucura. O apóstolo Paulo foi o cara que fez loucura. Pedro foi o cara que fez loucura. Os apóstolos fazem loucura para Cristo. Mas foi um encargo que eles tinham. Não é o cargo, porque as pessoas quando falam sobre encargos, eles analisam com cargo. Cargo, meu irmão, é aquilo que você está ali. É um cargo obreiro, cargo aquilo, cargo lá. É um cargo. Mas o encargo é aquilo que está dentro de você, que rasga dentro de você. Aquilo que você flui. É como um apóstolo. O cara que flui no apóstolo, ele vai fundamentar. É o cara que vai trazer as ideias para que a igreja venha crescer. O profeta é aquele que é a voz de Deus. Aquele que traz a voz de Deus para a terra. Eu vejo hoje muita gente entender que o profeta só vai, assim diz o Senhor, no jovem. Eu vejo hoje o jovem muito naquela, vamos dizer assim, me perdoe pela palavra, mas aquela meninice dizer, assim diz o Senhor, revela aquilo. Não, o profeta não é só isso. O profeta é além daquilo. É identificar algo para a cidade. Eu vejo hoje sobre o encargo dos 5 ministérios na vida de um jovem, vamos dizer assim, um profeta, é algo que quando ele vai trazer algo para a cidade. E eu acredito que tem muitos que já sentaram aqui como profeta trazendo algo para a cidade, denunciando algo da cidade. Então o profeta, aquele que leva o encargo, ele faz isso. O evangelista é aquele, cara, não é só que ele não ama, porque assim, ó, o cara que pensa que é evangelista é só um cargo, não, é um encargo. É o cara que ama a vida, um jovem que é extrovertido, um jovem que traz algo para ele. Mas eu acredito que Deus ele está mostrando os 5 ministérios nessa época de muita gente. Né? E as características de muitos jovens é saber seu chamado. Saber se ele flui no apostólico, profeta, evangelista, pastor. Porque, desculpa falar, falando sobre os 5 ministérios. Tem hoje pastor que é evangelista, que flui no evangelista, mas não consegue pastor, porque o evangelista ele não consegue pastorear. O evangelista ele nunca vai conseguir, ele sabe ganhar, mas o pastor ele sabe amar.
Uau. né? Uau. Então, os 5 ministérios na vida de um jovem é a mesma coisa assim. Eu acho que você já viu muitos pregadores falando assim, você sabe qual é a sua chamada? Você sabe qual é a sua chamada? A chamada de um jovem, ele tem que saber sobre os 5 ministérios. O que ele flui. Os 5 ministérios ele presta essa extensão para o jovem se unir e saber o que ele quer caminhar. O que nós estamos fazendo hoje na Kadosh é o jovem fluir no encargo que ele está exercendo, o encargo. O que é? O céu apostólico, ele vai atrás de fundamento. Se ele é um mestre, ele vai ler, a gente taca livro nele. A minha esposa, até estava falando pro João Vitor, que falou com ele, a minha esposa, ela flui um pouco no mestre. Gosta de ler. E o que a gente tem que fazer? Jovem lê. Jovem gosta de evangelista, é um evangelista nato. O que ele faz? Cara, vamos lá, amar a vida. Vamos cheirar a vida. Até eu estava brincando agora, deixa eu falar aqui uma experiência rapidão, se não for, né, o tempo, mas sobre acerca do evangelista, o encargo evangelista. Eu cheguei para um jovem e falei assim, pastor, como é que é amar a vida? Cara, o evangelista, ele cheira sovaco. Aí ele disse, como assim? Cara, porque o evangelista não é só de um folheto. O evangelista não é só pregar em púlpito. O evangelista, mas é quando você entra em um lugar, a pessoa olha pra você assim, me dá uma prova de Deus. Certa vez me perguntaram, falando assim, ó, me dá uma prova de Deus. Faz uma loucura de Jesus pra mim. E eu assim, cara... Aí eu comecei a falar da Bíblia. Eu falei assim, cara, eu já li a Bíblia 3 vezes. Eu, vixi, meu irmão, agora deixei eu no bolso. Eu falei pra ele. Aí ele olhou pra mim assim, cara, me faz só uma prova de Deus, porque eu tô cansado de folheto. Eu olhei pro céu e falei assim, e aí, Senhor? O evangelista faz isso. Me mostra como amar essa vida. E eu vi aquela voz no pé do meu ouvido, eu cheirei o sovaco dele, que ele nunca vai saber o que é amor. Aí eu cheirei um sovaco daquele cara. Foi no dia que ganhei a vida daquele cara. Uau. Cheirando só um sovaco. Uau. As pessoas assim, cara, que é isso? É evangelista, cara. O evangelista faz loucura para Jesus. O encargo evangelista não é só... Eu digo que não é só atrás de um púlpito. O encargo evangelista é estar nas ruas, sentado com uma prostituta, sentado com uma pessoa que verdadeiramente vai ver Jesus em você. Felipe fez isso. O encargo evangelista nele sentando com o eunuco. Sentando naquele lugar, naquela carruagem, explicando só quem é Jesus. E depois o que ele fez? Perna pra ti te quero, porque depois dali viu um pastor para cuidar daquele cara. Então os 5 ministérios são características da chamada de cada pessoa. Uau, e é isso que nós fluímos, os 5 ministérios na Kadosh. Que incrível, Caio. Assim, o que o Caio falou é que às vezes a gente tem um chamado de Deus e às vezes a gente quer exercer outro chamado. Então, assim, cara, se Deus te chamou se você tem um encargo evangelístico, se você tem um chamado para atuar em empresas, se você tem um chamado para atuar em política, em ser ator profissional, não busca outro encargo, cara. Não vai querer ser tipo pastor se o seu chamado não é esse. Eu acho que às vezes, por mais que tenha alguns chamados na igreja que eles são mais relevantes, que assim, entre aspas, são mais conhecidos e são mais realçados, mas assim, fica no teu chamado, cara. Isso é muito importante, porque foi onde Deus te chamou e onde você vai conseguir dar frutos muito maiores. Sim. Caio, eu já quero te fazer outra pergunta, cara. O que seria o encargo de Barnabé? Cara, isso também foi o que esse ano de 2000... Esse ano não, acho que tá com 2 anos que a gente tá fluindo nesse encargo de Barnabé. Aí você fala, tanto encargo é esse? Não, o encargo de Barnabé é algo que você vai ver um fruto muito lindo que hoje pessoas têm medo disso. Por que pessoas têm medo? A Bíblia vai falar que quem é Barnabé? Barnabé tem um significado filho da consolação. Ou, vamos dizer assim, o encargo do cara era como fosse o Espírito Santo na terra. E o Barnabé foi aquele que acreditou num desacreditado, num ferido, num cara que não tinha esperança, que estava em um lugar, e ele sabendo que ele podia fluir em um lugar aonde ele não queria fluir. Porque o Barnabé é aquele, ó, que some
e que dá um empurrão para você crescer. O Barnabé é esse. E o que nós estamos, até tem um presbitério muito lindo, né? Eles vão estar assistindo também, um presbitério muito lindo, que tem homens de Deus que está fluindo nesse encargo. Aí vem a questão da união, vem a questão dos 5 ministérios, vem a questão do cargo em Barnabé. Por quê? Porque esses 3 vão começar a unificar, ter uma coisa muito linda e global, algo para muitos homens que estão perdidos como Paulo. Como eu tinha acabado para você, tem pessoas que... Um pastor que está igual Paulo, lá no Bom Jardim, sozinho, no seu próprio ministério. Uma vez o pastor Tony, um mestre muito lindo, ele falou assim, cara, tudo que é mini é estéril. Então o cara que vive no seu mini, ele é estéril. Uau. Então, cara, a gente vai para esse mini estéril e começa, cara, não, tu tem que começar a dizer que teu ministério não é teu, é de Cristo, cara. Deus te deu para você fluir nele, na chamada que Deus lhe deu. Então, o encargo de Barnabé é fazer você acreditar no seu chamado. É fazer você acreditar naquilo que você tem, as ferramentas que você tem, no encargo que você flui e no lugar onde você está crescendo. O encargo é esse, porque Barnabé foi aquele que fez Paulo crescer. E quando ele caminhou e viu Paulo crescendo, e caminhando com as suas próprias pernas, fluindo no seu encargo, ele olhou para Paulo, Paulo, tá bom, tá na hora de eu agora ir para os bastidores. E Marcos entrou ali na linha com Paulo, mas teve medo. Quando ele teve medo, ficou ferido. Paulo falou uma palavra para ele, mas tu não é mais útil para mim não. E aí, mas Paulo, junto com Barnabé, viu que Marcos não dava. Barnabé, que ele fez? Trouxe Sila, uma união mais uma vez, e é onde fluiu. Mas João Marcos ficou lá, ferido. Aí Barnabé fala, vai Paulo, porque agora tu tá bem, vou atrás de Marcos. Ajudou Marcos, fluiu na vida de Marcos, entendeu que o Marcos curou de Marcos, cuidou do Marcos, consolou Marcos, e depois apresentou para Pedro. Então por isso que hoje leva o evangelho de Marcos, porque se não fosse Barnabé, seria só o evangelho de Pedro. Uau! Uau! É isso que Barnabé faz. Barnabé faz você crescer. Barnabé faz o líder crescer. O que eu quero carregar nas minhas veias é de ver você líder, você jovem crescer. É de sentar um pouco com você e falar assim, cara, eu não quero nada seu. O que eu quero é chorar com você. É tomar um café com você. É de ouvir você, porque é uma palavra que eu estou andando muito comigo, que uma certa vez um profeta, que o nome dele é Klinge, ele falou para mim, falou assim, Caio, a gente não somos castor, a gente somos pastor. Uau! Porque castor ele barreira, pastor cria barreiras, castor ele deixa de fluir o que vem do rio, mas pastor não. Pastor abre barreiras, deixa o rio fluir, deixa a ovelha ir, cuida da ovelha, ama a ovelha. Então eu acho que o que nós queremos é isso, a gente não quer ser castor, a gente quer ser pastor. A gente não está aqui para julgar, mas estamos para ajudar. É algo que eu tenho que o líder de jovem tem que ouvir. Porque as maiores reclamações que às vezes quando a gente senta numa mesa de unidade com líderes de jovem, a pior coisa que ele fala, o meu pastor não deixa eu fluir nisso. Meu pastor não deixa eu trazer isso aqui. Meu pastor não deixa eu fechar ou fazer uma coisa linda disso. Eu quero abrir o meu coração rapidinho aqui, só para você. Eu estive agora conversando com uma líder de jovem e ela chorando no telefone falou para mim, Caio, eu estou desistindo da juventude porque o meu pastor falou que infelizmente eu não posso me unir com ninguém. Eu não posso ouvir o Renan, eu não posso ouvir o João Vitor, não posso ouvir fulano, não posso ouvir ninguém, porque nós temos ter as nossas características. Eu falei assim, não, cara. Eu falei para ela, não é isso. Igreja de Cristo não é isso. Então ele tá rasgando a Bíblia dizendo que nós não temos um corpo. Ou ele só tem um corpo. E eu falei para ela assim, não chore, eu acredito que Deus ele vai abrir os olhos dele. Que o encargo de Barnabé venha para você, ore pela vida do seu pastor. Aí ela chorando, ela assim, eu vou orar pela vida dele. E agora eu soube, pelos uns dias agora, ela ligou para mim,
Deus está abrindo os olhos dele. Uau! E ele tá trazendo algumas coisinhas novas, não tinha umas luzinhas atrás da, né, aquelas luzes que faz de LED, né, atrás, Uau. mas agora tá vindo, e eu assim, continuo orando. Cargo de Barnabé é orar. Então o cargo de Barnabé é algo que a gente, nos bastidores, ele não aparece, ele só ora. Uau! E isso eu vi na vida de muitos homens de Deus, como o presbitério, o apóstolo Mardônio, alguns homens de Deus que estão vindo. Teve também, né, por esses dias, muitos em Barnabés orando pelo homem. Então, o cargo de Barnabé é esse, orar por você sem aparecer. Uau! Eu até, assim, cada um tem seus desafios ministeriais, são diferentes, cada pessoa vive desafios diferentes, mas eu creio que talvez muitos vivem esses desafios de querem trazer uma ideia, um estilo de trabalho, e a sua liderança não entender ainda. A gente teve uma entrevista, não me lembro qual, mas eu achei muito legal o conselho, uma coisa que eu realmente acredito é: ore. Se realmente o seu pastor não entender isso, ore. E às vezes você só vai entender o pastoreio quando você tiver um pouco dessa experiência que ele já teve. Sim. Então, não é fácil, mas ore, creia em Deus, que esse testemunho, pegue esse testemunho como... Há um poder no testemunho, pegue esse testemunho e que seja um testemunho que venha ativar, gerar fé na sua vida, se você está passando por essas dificuldades na sua vida no Ministério de Jovens. Caio, qual é o problema quando a gente fica muito preso ao cargo? Porque pode ser que na vida de muitos, quando o cargo acaba a vida da pessoa. Comenta um pouco pra gente sobre isso. Cara, isso é muito sério o que você falou. Cargo. O cargo, ele te paralisa. Vamos dizer, tem muitas igrejas que tem diáconos que tem 30 anos. Tá como diácono. O sonho dele é chegar no pastor. Quando chega no pastor, morreu o sonho. Ele tá sonhando um cargo. Um dia eu quero chegar na... Foi como aconteceu comigo na itinerância. Auxiliar, obreiro, diácono, presbítero, pastor. Cargo acabou. E agora? Aí quando veio o encargo que eu entendi, cara, eu não fluo só em pastor. Eu tenho um viés evangelista, cara, eu vou trabalhar naquilo que Deus ele colocou, fluiu dentro de mim. Mas o cargo ele para, ele neutraliza, ele cauteriza a pessoa. Eu quero dar um segredo para quem está nos assistindo. Cara, não se apegue, não se concretize no cargo. Flua o que você é. Flua na sua identidade, flua no seu chamado, que é o encargo que você tem, que ninguém pode tirar isso de você. O encargo. O cargo pode até tirar, pode paralisar, mas o encargo não tira. O encargo tá junto com sua alma, sua identidade. É aquilo que você flui. Não é só uma sigla de PR, de EV, de PE, de AP. Não, cara, não é isso. Eu aprendi com o apóstolo Mardônio sobre o que você falou, sobre cargo. Ele falou assim, cara, colocaram o óleo sobre a minha vida, me ungiram apóstolo. Mas, cara, lá em casa, eu não sou apóstolo. Lá em casa eu sou um Mardônio. Minha esposa me chama de meu amor, não me chama de apóstolo. E ele fala assim pra mim, cara, eu não quero isso. Sei que eu fluo nesse encargo, eu vou fluir nesse cargo. Mas o cargo, cara, eu não quero isso não. Ele falou assim, porque ele sabe que prende, porque muitas pessoas estão presas. Eu sou o pastor, eu sou o fulano, sou o ciclo. Agora tá vindo os novos, né? Estão vindo até patriarca agora, né? Meu Deus. Então, eu só posso dizer pra você, cara, não queira se prender a cargo. Flua no seu encargo. Uau! Né? É isso que eu quero dizer. Você jovem. Caio, uma mensagem final para os líderes da próxima geração do nosso estado. Uma mensagem que eu deixo agora para você, líder. Para que você, cara, venha saber muito, muito, muito o que Deus quer para você. Cara, tem pessoas esperando você, líder, você jovem, que está nos assistindo. Porque tem canto que eu não vou entrar.
tem canto que o Renan não vai entrar e os demais que sentaram aqui, que não entra, mas que você entra. E tem nações, tem quintais, como eu falei através daqui, tem quintais esperando por você. Então, o que eu te deixo, um segredo para você e também agora, para que você venha entender, que eu quero dizer para você. Cara, flua, entenda que Deus ele quer para sua vida. Flua na união, flua no encargo que você tem dentro de você. Eu só quero dizer essa palavra para você, líder que está me assistindo. Eu acredito em você, como o Renan está acreditando em você. O NERTGEM acredita em você. Uau! Caramba, que incrível. Caio, muito obrigado por mais um... Obrigado. Por estar aqui, sério mesmo, te agradeço demais. Tamo junto. Gente, olha aqui essa pulseira. Íris Fortaleza, certo? Sim, eu amo essa Cara, base a aqui. gente tem uma ideia, a gente ama os ministérios, os líderes do nosso estado. Esse é um core values do NextGen, esse é um valor central, é um dos valores centrais da gente. A gente ama, te valoriza. E aí, não esqueça de compartilhar com os líderes da sua igreja, seus amigos sobre essa série. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado. Tchau, gente.